Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Este é um programa, é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, e lembrando a todos que é um estudo dedicado à sua seriedade e responsabilidade, e sempre fundamentado nas obras espíritas à luz da orientação dos espíritos superiores. O estudo é conduzido pelo nosso querido companheiro Jacobson Trovão, do qual sempre agradecemos a dedicação, a sua profundidade. Jacobson, como você está hoje? Márcia, na verdade, quem agradece imensamente sou eu, ao SEI, a você, a equipe que está aí nos bastidores, o pessoal de Portugal, né, que filma, que dá a infraestrutura, o Marcial e a Sara, da Federação Espírita Portuguesa, e a Tânia, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, responsável pela área da mediunidade do SEI. Então, esse é um trabalho coletivo. Às vezes o rosto da gente aparece, mas na verdade ninguém faz nada sozinho. É, Estamos juntos e então a gente fica muito feliz por poder estudar e fazer alguma coisa, não é? Trabalhar um pouquinho junto com amigos tão queridos e tão dedicados. é maravilhoso essa comunhão de tantos esforços, tantas almas afins, eu diria, que representa esse movimento espírita global. Estamos aqui, Estados Unidos, estamos aqui no Brasil, na Europa, com inclusive um trabalho muito bonito das várias federativas, né, para a tradução da legenda, que estão ajudando na legenda para esses episódios que são feitos em português originalmente. Então, é com grande também afeto e agradecimento que estamos aqui hoje. E para vocês que estão aqui conosco, a gente quer lembrar que todos os nossos encontros são sempre às terças-feiras, e então, para melhorar, porque é um estudo em sequência, né? São vários episódios, vários temas, então a melhor maneira de ficar com esse estudo vindo até você, subscreva no canal e clique no sininho para poderem receber as notificações dos próximos episódios. E outra coisa que é importante a gente sempre lembrar, se você está aqui pela primeira vez, você pode voltar, você pode retornar, mas existe uma coisa particular, que é o QR Code, né? Envie suas perguntas, a gente está sempre falando isso, porque é muito importante a gente receber seus comentários, suas perguntas, tanto pelo QR Code ou pelo chat, e elas serão respondidas em um episódio especial a cada fim de cada tema. E como eu já falei, né, o programa está sendo legendado em várias línguas, e para mim é fascinante isso, porque se você não sabe português, você pode estar através da legenda vendo estudo em inglês, espanhol, italiano, alemão, holandês, então é maravilhoso podermos trazer isso em várias outras línguas para aqueles que não dominam português. É um esforço realmente coletivo e conjunto das diversas federações espíritas que fazem parte do SEI, e que esse é um trabalho do SEI, né? Mas, bom, voltando ao aqui agora, hoje a gente continua com o terceiro episódio do tema 7, que é a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. Bom, semana passada, Jacobson, você apresentou o segundo, né, episódio, e aprofundou bastante o tema através dos ensinamentos encontrados na Gênese, né, na Gênese Espírita, especificamente vários itens do capítulo 14, e lá você trouxe para nós, explicando que o fluido cósmico universal é essa matéria elementar da criação e o fundamento do perispírito e de todos os fenômenos mediúnicos. Então, Jacobson, a gente já estudou sobre o poder do pensamento, mas a semana passada você destacou
como o pensamento e a vontade modelam os fluidos e formam a nossa psicosfera, influenciando a sintonia espiritual, mas também a prece, o passe e tudo mais, incluindo talvez processos obsessivos. Mas, Jacobson, esse estudo evidenciou para mim especificamente que, vamos dizer assim, minha qualidade moral determina os fluidos que eu emito. Portanto, foi muito bom que você reforçou para mim, para todos nós, a importância da reforma íntima, a importância, a gente pode dizer, o domínio, mas o controle, o monitoramento, a vigilância dos nossos pensamentos, bem como a educação da mente. E não é a educação, eu li, eu aprendi, é a educação profunda da mente, porque são instrumentos da nossa evolução espiritual e do nosso equilíbrio mediúnico. Mas muito bom, estou pronta para escutar mais sobre esse tema e aproveitamos para dar mais uma vez boas-vindas a todos. Obrigada, Jacobson, e a palavra é tua. Márcia, realmente a questão dos fluidos precisa ser bem compreendida por nós. Você colocou bem as nossas impressões morais, o nosso sentimento, o nosso caráter, impressiona os fluidos. Allan Kardec faz um estudo muito interessante nesse capítulo 14 do livro A Gênese, onde tem a base da análise dessa matéria chamada fluido cósmico universal. Ele aborda diversos aspectos da questão dos fluidos. Então, a gente vai gradativamente caminhando para uma melhor compreensão. Porque compreender os fluidos implica na compreensão da ação do pensamento fora de nós. Porque o nosso pensamento, ele é capaz de atingir outras mentes, então essa comunicação mental, e o nosso pensamento atua sobre os fluidos, às vezes concomitantemente. Então, é fundamental a gente entender que a possibilidade da criação das chamadas imagens fluídicas como possibilidade psíquica humana tem muito a ver com a mediunidade e o cotidiano no sentido amplo. No item 15 do livro A Gênese, no capítulo 14, Kardec coloca que os fluidos, não é, caminham, melhor dizendo, o pensamento caminha pelos fluidos. Os fluidos constituem o veículo do pensamento, assim como o som sobre o ar. Então ele faz essa colocação e logo em seguida ele vai falar das imagens fluídicas. O pensamento se reflete no perispírito como num espelho. E aí se fixa. Ele usa a palavra fotográfico. Nós estudamos com André Luiz, quando ele fala de aura, que essas imagens se projetam fora de nós na chamada aura, que é uma atmosfera fluídica que todos nós temos como expansão perispiritual. Essa aura é que atrai os espíritos. Os espíritos se aproximam e eles enxergam as imagens mentais que nós criamos. Mas as imagens mentais
são vivas, têm vitalidade, porque elas são carregadas de fluido vital, de ectoplasma. Então elas têm movimento. Não é uma imagem estática, como uma fotografia, mas como um filme. E é bem diferente. Ora, ele dá um exemplo aqui, nesse item 15 de Kardec. Ele diz assim: a ideia de matar uma outra pessoa, por mais impassível que se conserve no seu corpo material, seu corpo fluídico, o perispírito, é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as sutilezas desse último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou praticar. Então, essa cena, que para nós é uma imaginação, ela se desdobra e é vista. E como ela tem uma carga magnética intensa, porque essas imagens são sustentadas por fluido vital, elas atraem outros espíritos. Então Kardec diz: é assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Que uma alma pode ler em outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, embora o crime possa não acontecer, mas a pessoa é responsável pelas imagens que criou. E muitas vezes tem a consequência de atrair espíritos que vão se associar à pessoa por causa dessas imagens mentais. Como a obra de André Luiz, ela tem íntima relação com a codificação, esse item 15, esse exemplo que Kardec dá, André Luiz o desenvolve no livro Ação e Reação, no capítulo 14, intitulado Resgate Interrompido. Resumidamente, o fato narrado por André Luiz foi de uma família que ele e benfeitores espirituais visitavam e tiveram autorização para proteção daquela família. Havia um conflito doméstico, uma briga entre o casal, mas eles não se divorciavam. O marido não tinha coragem de pedir o divórcio. Por questões econômicas, sociais, ele não pedia o divórcio. Tinham 2 crianças menores. Então, ele idealizou matar a esposa e dar a ideia de um suicídio. Ele, na imaginação dele, a ideia, o suicídio passaria como uma verdade, porque todos sabiam do conflito que o casal estava tendo. Então ele planejou. Mas ao planejar, os seus pensamentos foram criando vida em torno dele. Atraíram espíritos obsessores que acabavam por incentivá-lo ainda mais a matar a esposa, favorecendo as criações mentais, que André Luiz chama de ideoplastia, no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, pela influência de homicidas desencarnados, que haviam percebido os pensamentos do marido, ele ficou, então, com maior força e coragem para cometer o ato.
Mas veja, a ideia básica era dele. Então, um filme que se desenhava. E como disse, pela carga magnética, ele atraiu espíritos dessa natureza. Então, chegou a noite, ele estava ali arquitetando que naquela mesma noite ele cometeria o crime, entrou para o quarto do casal, fechou a porta. Mas, nesse momento, os benfeitores espirituais foram avisados do que iria acontecer. E como eles já tinham autorização superior para interferir em benefício do casal, eles rapidamente foram para casa. Eles tiveram essa notícia, eles estavam longe da casa da família, né? Então eles se dirigiram para lá, e a providência que o mentor, o espírito protetor, tomou foi muito interessante. Ele foi no berço da criança, retirou a criança em espírito do corpo. Criança pequena. E a criança foi colocada diante do pai, a alma da criança, né? E ela viu o que o pai ia fazer. E teve um choque, ela assustou. Criança pequena. Imediatamente ela voltou para o corpo e acordou, dizendo: pai, não mate, pai, não mate. E fez um barulhão. Com aquele barulho do choro, do desespero, que aparentemente seria, né, um acordar ali abrupto, o marido viu aquela movimentação, a criança levantou, ele já estava do lado da cama, com o revólver apontado para a cabeça da esposa. Ela abriu os olhos, ele recuou. Ele não teve coragem de matá-la naquelas condições. Aí ficou aquele conflito, aquela confusão, e ela acabou, a esposa, dizendo para ele assim: meu marido, não se mate, não se mate. Se você quer o divórcio, eu dou o divórcio para você. Ele aproveitou, então, a história que acabou ficando distorcida e falou: não, realmente é a solução para nós. A história é belíssima, compensa ser lida, ser estudada, não é? Resgate interrompido do ação e reação. Aliás, todo livro fala muito de reencarnação. Então, nesse caso, a solução do casal foi o divórcio, mas ficam para nós as análises, né, do fato em si, no aspecto mediúnico. Porque esse fato, se os companheiros estudarem, vão ver que existem desdobramentos outros. Mas no ângulo da mediunidade, nós temos aqui um exemplo vivo da ideoplastia, das criações fluídicas mencionadas por Allan Kardec. E tem mais, a mediunidade da criança. Nós já tivemos alguns programas falando, né, sobre a mediunidade da infância. E aqui André Luiz mostra que as crianças, fora do corpo físico, elas assistem às imagens mentais que estão sendo projetadas no lar. Porque, naturalmente, o pensamento daquele homem, do crime, se projetou, tanto é que a criança viu. Ela assistiu a cena e assustou com o que viu. Porque, na imaginação dele, né, ele cometeu o ato. Ou seja, ele atirou. Foi isso que a criança viu, o tiro. No plano físico, ele não concretizou, ele não atirou. Mas na imaginação dele, ao planejar, ele falou: vou fazer assim. E aí a cena do crime aconteceu e a criança viu essa cena do crime. Daí a responsabilidade que a gente tem com os pensamentos que a gente emite. Porque são vistos por encarnados e desencarnados, afetando-lhes
o comportamento, a emoção, o equilíbrio. E veja a fragilidade infantil. Foi só o benfeitor espiritual tomar essa providência. Levar a criança para ver. Esse fato mostra a atualidade desse tema. E como isso deve ser motivo de reflexão da nossa parte para efeito de segurança e equilíbrio. Eu mencionei no livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 19, intitulado Ideoplastia, ele faz uma outra análise sobre as consequências das nossas criações mentais. É muito interessante o estudo que ele faz, porque nos processos obsessivos é muito utilizada a ideoplastia para promover a hipnose da pessoa. Um espírito que sabe dessa possibilidade psíquica, porque essa possibilidade psíquica aqui independe de se ter espírito evoluído ou não. É uma capacidade humana. A ideoplastia, a criação fluídica. Então, um obsessor, um espírito inimigo, sabendo dessa técnica, e muitos sabem, Manuel Filomeno de Miranda chega a mencionar que existem cursos dados a espíritos perturbados para que se tornem hipnotizadores aqui no plano físico. Então, uma das técnicas obsessivas é exatamente essa hipnose por ideoplastia. Porque quando há uma afinidade psíquica entre duas pessoas, e um sugere um determinado comportamento, ou no caso, uma imagem mental, surge a imagem mental. Nós já comentamos aqui que a linguagem universal é pelo pensamento, e a gente se comunica por imagens mentais. Ou seja, nós nos compreendemos por imagens que as palavras são capazes de criar na nossa mente. No processo obsessivo de hipnose ocorre o mesmo. O espírito transmite um pensamento para a mente do encarnado, o hipnotizador. O encarnado, não opondo resistência que se dá pela força moral, pelo estudo, ou simplesmente pelo desvio do pensamento, por não aceitar aquele tipo de ideia, forma de proteção. Mas a pessoa muitas vezes não faz isso, até porque ela acredita que aquelas ideias são dela. Podem ser. Como a pessoa não sabe se é negativo, não deve aceitar. Mas na hipótese, o espírito inferior, perseguidor, hipnotizador, ele projeta uma imagem mental na cabeça da pessoa. Essa imagem é viva. Não é algo abstrato. Não é uma imaginação, como a gente diz aqui. Na verdade, o hipnotizado, ele começa a conviver com aquela imagem mental e ela fica tão viva na mente da pessoa que a pessoa começa a ver a imagem mental. É um tipo de vidência. Ela vê a imagem mental que foi projetada pela insistência daquele pensamento repetitivo na mente da pessoa. Então, André Luiz diz aqui, o hipnotizado
contemplará, então, o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura. Então, a pessoa vai ver as imagens mentais. Tem pessoas que dizem que quando fecham os olhos, ou mesmo de olhos abertos, veem imagens terríveis. Animais, monstros, abismos. A pessoa vê crimes, atitudes inconfessáveis. Aquilo fica repetindo. E como a ideia repetida, ela cria vida na nossa mente, nós temos que entender agora, com André Luiz e Kardec, no estudo da ideoplastia, que, na verdade, essas imagens realmente existem. Não são pura imaginação. É aí que André Luiz faz um comentário interessante. Nesse caso, quando a pessoa ela olha para o nada e vê uma imagem, disse que ela está tendo uma alucinação. Mas André Luiz diz que não é alucinação. Porque na alucinação seria a pessoa, não é, imaginar algo abstrato, que só está na cabeça dela. A imaginação comum. Mas, quando a gente estuda o mecanismo do pensamento e os fluidos, essas imagens, elas existem. Então, não é uma alucinação no termo técnico da expressão. São imagens reais. André Luiz diz o seguinte: emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Ou seja, dessas imagens mentais, no caso, produzido por obsessores, por hipnotizadores. E aí André Luiz continua. Contudo, a definição não é praticamente segura, uma vez que na ocorrência não entra em jogo o devaneio ou a ilusão. Então não é um devaneio da pessoa. A imagem existe. Então a cena do pensamento do hipnotizador, do desencarnado, ela surge com uma vitalidade imensa na mente da pessoa, mas é porque o espírito criou a imagem mental. Então ela está vendo ali um monstro. Aquela imagem foi criada. Na dimensão espiritual, o objeto existe. O que está acontecendo é que a pessoa está vendo pelo pensamento, não é pelos olhos físicos, a imagem. Está captando. Ou seja, ela está assistindo às cenas do pensamento do obsessor com o qual está sintonizado. Então, isso é uma verdade. Daí a importância da fiscalização dos pensamentos e de uma ação, no caso de pessoa que tenha um processo obsessivo, uma ação mais concreta sobre os fluidos. Daí a importância do passe, a irradiação do pensamento e ajudar a pessoa se fortificando para que ela deixe de ver essas imagens mentais. O esclarecimento do espírito também é muito útil. Mas muitas vezes precisa de ajuda, realmente, porque a pessoa não consegue deixar de ver essa imagem. Muitas pessoas suicidam nesse estado. Isso também é muito estudado por Ivone do Amaral Pereira nos livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade.
Esses 2 livros são livros de cabeceira para todo médium. Todo aquele que quiser entender fenômeno mediúnico, nesse caso a ideoplastia, e os processos obsessivos, ela tem um capítulo chamado Complexo Obsessivo, em que ela explica isso. Os espíritos obsessores, eles afastam o indivíduo do corpo. À noite, a pessoa vai dormir e se afasta do corpo. E, muitas vezes, são assediados por espíritos obsessores hipnotizadores, que Ivone do Amaral chama obsessor mistificador, que ela considera o pior tipo de obsessor, porque ele é muito consciente, ele camufla a própria personalidade, daí ser um mistificador, passa às vezes por amigo, e a pessoa começa a acreditar naquelas ideias. Agora nós estamos sabendo que essas ditas ideias que seriam devaneios são imagens reais, que a pessoa realmente vê. E isso acontece muito em reunião mediúnica. Médiuns, muitas vezes, aí não relacionado especificamente à obsessão, mas a criações mentais. Muitos médiuns, durante a reunião mediúnica, veem cenas e acham que está vendo o espírito, está vendo uma criação mental. Nós vamos ter, mais adiante, estudo específico sobre a clarividência e a clareaudiência, mas só adiantando esse aspecto, porque o assunto está ligado. A pessoa, ela, para diferenciar, ela tem que ver a originalidade, se há vitalidade, se há uma comunicação, se é uma imagem estática, né? Então ela vê, por exemplo, na sala, abismos, vê animais, ela está vendo a imaginação de um espírito, a ideia, a criação mental de um espírito. Porque ali na sala, nós temos que pensar em sala física mesmo. Ali na sala não tem um abismo, ali na sala não tem um animal. Mas a pessoa diz, eu estou vendo o animal. Ela está vendo mesmo, porque ela está vendo uma criação mental. É aí que entra a lógica, né? O bom senso, que o estudo permite. Então ela vê ali, por exemplo, um animal na sala mediúnica. Estou dizendo o espaço físico da sala, porque ali na sala não tem. O que tem ali na sala da reunião mediúnica na dimensão espiritual? Aparelhos, espíritos, benfeitores, doentes, alguns utensílios, como às vezes uma maca, frascos de medicamento, essas coisas, porque ali é um local de socorro. Mas não tem um animal, não tem um leão ali dentro. A pessoa está vendo. Ora, então, a pessoa vai usar a lógica. Aqui na sala, não trouxeram um animal desencarnado. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo uma imagem mental produzida por um espírito. Assim mesmo, a pessoa vê um abismo. Ela não está... O abismo não está ali dentro da sala. Ela está vendo uma imagem mental produzida pelo espírito. Os benfeitores fazem a mesma coisa. Projetam na mente, no espaço fluídico da sala, por exemplo, uma flor. Então a pessoa vê um jardim. Não tem jardim ali na sala. Ela não está vendo a distância, ela está vendo o que está na sala. Então ela está vendo o quê? A projeção mental, a criação, uma ideoplastia, uma imagem criada por um benfeitor espiritual, porque a imagem é agradável, positiva, balsamiza, ajuda na concentração. É a lógica que vai. Agora, se você vê uma pessoa doente ali, você está vendo realmente um espírito, né? Na dimensão espiritual. Então, na dinâmica da reunião mediúnica, a gente lida demais com ideoplastia. E no cotidiano também. Porque nós não paramos de pensar. Nosso fluxo de pensamento é contínuo. Então, a gente está criando imagens continuamente. Desaparecem umas e surgem as outras, porque elas vão ter vida
enquanto a gente estiver pensando naquilo. Por isso, no processo obsessivo, é tão grave, porque a pessoa não sai dessa ideia única, monoideísmo, provocado por uma ideoplastia, induzido por um espírito mistificador, um hipnotizador desencarnado. Aí a pessoa não sai dessa imagem mental. Já no dia a dia, não. As ideias vêm, vão, surgem, desaparecem, você faz uma prece, aquela ideia, imagem se desfaz, você desvia o assunto, aquela imagem, criação fluídica se desfaz. Você está falando um assunto, aquelas imagens, o que você está falando está sendo visto na dimensão espiritual. Mas você mudou de assunto, não tem sustentação aquela imagem, porque ela não tem vitalidade própria, ela não tem vida própria. Então, no momento em que a pessoa deixa de pensar naquilo, a ideia, não é, modificada, desviada, faz com que aquele objeto criado na dimensão espiritual desapareça imediatamente. É por isso que é tão importante a gente fazer prece todos os dias, porque aí você substitui essas ideias, imagens corriqueiras, por exemplo, com a imagem de Jesus, dos benfeitores espirituais, porque você cria isso, você projeta isso no ambiente fluídico da sua casa. Ora, como essas ideias desaparecem quando a gente deixa de pensar, a imagem do Cristo, por exemplo, ela vai desaparecer quando a gente deixa de pensar. Então, eu preciso realimentar isso todos os dias. Eu vou orando, meditando todos os dias, eu vou alimentando positivamente essas imagens criadas de Jesus e de benfeitores espirituais. E como elas são carregadas de fluido vital, esse fluido vital volta para a pessoa em forma de bem-estar e se irradia no ambiente. Então, nós estamos continuamente produzindo imagens mentais. André Luiz, nesse capítulo, diz o seguinte: na mediunidade de efeitos intelectuais, o que é a mediunidade de efeito intelectual? Essa da comunicação mental. Ele está fazendo uma diferenciação com de efeito físico, né? E aí essas criações, na mediunidade de efeito físico, ocorre a mesma coisa, ideoplastia. Só que aí o ectoplasma se materializa na dimensão física. Por isso é que a pessoa vê, toca. Então, aí o médium do ectoplasma, e o ectoplasma muda a sua natureza e surge ali uma flor, por exemplo. Na mediunidade de efeito físico. Aí essa flor é tocada, ela tem durabilidade, foi materializada. Mas, quando a gente pensa na flor, a gente materializou a flor. Só que não na dimensão física, na dimensão espiritual. É a mesma coisa. Daí, André Luiz falar da mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado no filme. Quando ele fala aqui, a mente mediúnica menos experimentada, isso aqui é o geral da população. A maioria de nós é mente mediúnica menos experimentada. Porque nós todos somos médiuns, não é? Mas poucos de nós estudamos, dedicamos ao controle mental das emoções, então a gente é muito suscetível a essa crença. Então, médium vidente tem que tomar muito cuidado e saber diferenciar. Se não sabe diferenciar, não fala. Para não tomar aquilo como uma verdade. Induzir as pessoas a certa classe de entendimento
e não seria a efetiva, até que ele adquira essa maturidade para diferenciar as coisas. É claro que se uma pessoa está com ideias negativas repetitivas, ela não deve se isolar, ela deve dizer para as pessoas, para os parentes, amigos, pedir ajuda para tomar o passe, para ajudar a diluir essas imagens mentais, essas criações mentais. A ideoplastia. Então, nas comunicações mentais telepáticas, a ideoplastia ela é constante. E aí o próprio André Luiz, agora numa outra obra, no livro Evolução em Dois Mundos, e tem um estudo muito interessante também sobre o fluido cósmico universal. Ele, no capítulo 1º, intitulado Fluido Cósmico, ele menciona a cocriação em plano maior. O plasma divino, né, que a expressão que ele usa para fluido cósmico, ele diz, fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador e força nervosa do todo sábio. Ou seja, nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, as constelações são criadas pelo fluido cósmico, variação do fluido cósmico. Estão mergulhados no fluido cósmico. Nessa substância original, diz André Luiz, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam inteligências divinas, a eles agregados. É o que ele chama de cocriação em plano menor. No livro de Emmanuel, quando ele estuda a evolução humana, que ele fala da evolução do planeta Terra, ele fala algo muito interessante. Ele diz que Jesus supervisionou a criação do planeta Terra. Ele, pelo seu pensamento divino, ele provocou a aproximação de gases e de elementos. E em movimentos ao longo de milênios, foi se solidificando e, dessa forma, criou o planeta Terra. Então, nesse caso aí, o que o Emmanuel está se referindo em relação a Jesus é que ele entrou num plano de criação com a divindade. Então, ele estaria em plano de co-criação. No livro, isso está no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Então, um exemplo de cocriação em plano maior seria Jesus conduzindo a criação do planeta Terra. Recebendo os espíritos aqui, não é? Para o povoamento da Terra. Então, Jesus estaria num plano de cocriação em plano maior. É o que André Luiz menciona aqui. Inteligências divinas profundamente ligadas ao que ele chama de todo sábio, né? Que é Deus, nosso Pai Celestial. Então, esses espíritos, essas inteligências divinas, elas criam mundos e sustentam nesses mundos a vida. Tanto os vegetais, quanto os animais e os elementos minerais. Mas André Luiz entra nesse assunto e fala da cocriação em plano menor. Assim como Jesus em A Caminho da Luz, pelo seu pensamento divino, ele estruturou o planeta Terra,
retirando elementos, inclusive, segundo ele, do Sol. Seria uma parte do Sol que se destacou, por vontade de Jesus, surge o planeta Terra. É uma cocriação em plano maior. Agora, ele diz que, da mesma maneira, as inteligências humanas atuam sobre o mesmo fluido cósmico em cocriação em plano menor, atraindo matéria elementar e estabelecendo criações produzidas pelo pensamento do indivíduo. Então, nós somos também co-criadores em plano menor. Estamos continuamente criando. Daí a responsabilidade com os próprios pensamentos. Porque, segundo a minha criação mental, eu vou atrair espíritos para aquele campo de sintonia. Então, eu posso mentalizar saúde para o próprio corpo perispiritual, que vai se refletir no corpo físico. Mas ele menciona aqui, André Luiz, dentro das mesmas bases de cocriação em plano menor, o ser humano cria, plasma, lugares entenebrecidos pela purgação infernal gerado pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, que se valem por aglutinações de duração breve, não será eterno, mas que ali fixam espíritos em grau de sofrimento. O que ele está falando? Ele está falando do o que ele chamou, ele mesmo chamou no livro Nosso Lar de umbral, né? Então, é uma criação humana, é uma cocriação em plano menor. O umbral é uma cocriação em plano menor, porque é a ação do pensamento humano sobre o fluido. Mas a gente pode mentalizar saúde para a pessoa. Então, o fluido vai ser conduzido em forma de benefício. É o que acontece no passe, né? Quando a gente irradia, o que a gente está... A gente está movimentando o fluido, aí assessorado por benfeitores espirituais que vão se utilizar das nossas energias e transfundir para a pessoa o que ela mais necessita. Então, nós estamos continuamente em processos de criação. Nós estamos estabelecendo mudanças na matéria. Por isso, cocriação. No mesmo livro Evolução em Dois Mundos, agora no capítulo 13, quando ele fala de almas e fluidos, ele vai mostrar exatamente isso. Algo muito importante dentro do estudo da doutrina espírita. Ele tem um item chamado fluido vivo. Fluido vivo. Capítulo 13 do Evolução em Dois Mundos. Veja o que André Luiz menciona sobre essa cocriação em plano menor, agora na dimensão espiritual, quando a pessoa desencarna. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante, inestancável, a nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto como um subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana. Então, essa criação mental vai continuar na dimensão espiritual. Só que aí, a situação fica um tanto mais complexa, porque aqui a gente não vê, né, a criação mental, mas na dimensão espiritual a gente vê a própria criação mental. E isso obsedia a pessoa. Perturba.
ou causa alterações perispirituais. Então a pessoa se vê com uma deformidade física, uma ferida. Foi uma criação mental dela, uma cocriação, em plano menor, alterando aí a natureza da matéria. E André Luiz diz que na dimensão espiritual, essas imagens mentais, elas têm peso. Aqui não tem. Mas na dimensão espiritual, as imagens mentais que a gente cria têm peso. E a gente, não é? Então se perturba em função desse tipo de criação mental. É por isso que, repito, todo cuidado que se possa estabelecer no tipo de ideia que se alimenta é fundamental para o próprio equilíbrio. No livro, citando ainda também o André Luiz, como um dos grandes explicadores da obra de Allan Kardec, veja que tudo que nós estamos, essas obras todas estão desdobrando o item 15 lá do capítulo 14 da Gênese. O André Luiz menciona um fenômeno muito interessante. No capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade, dominação telepática. E aí ele vai desdobrar, e há um fenômeno de uma senhora que estava também com um problema doméstico com o marido. O marido tinha uma segunda companheira. A esposa sabia. E aí, conhecendo aquela senhora, a rival, ela naturalmente pensava nela e sofria, o que é comum nessas situações. Mas ao pensar insistentemente naquela mulher, ela criou uma duplicata da mulher do seu lado. Quando André Luiz chegou na casa para auxiliar a família, ele ficou impressionado com o que ele viu. Ele viu uma mulher do lado da outra. Não era um espírito, era uma ideoplastia, era uma criação mental. Que ela não conseguia desfazer, porque ela estava ali naquele sofrimento e naturalmente pensando no problema. Então, ela insistentemente pensando, ela criou a duplicata da pessoa. Inclusive, a pessoa nem sabia que ela tinha conhecimento do fato. Naquele momento, André Luiz descreve, ela está em outro lugar, acordada, não estava dormindo, não era um desdobramento da outra, da mulher, né? Ali envolvida com seu esposo. Ela realmente estava materializada na dimensão espiritual do lado. Só que como essa imagem mental, ela tinha movimento, vitalidade, porque ela era construída por fluido vital. Voltava para aquela senhora os fluidos perturbados. Ela alimentou a imagem mental devolveu a ela perturbação. Então, quando a gente pensa insistentemente em algo ou em alguém, pelo que nós observamos, há sim a possibilidade de se ter uma duplicata, não é? Daquela pessoa que acaba trazendo grande perturbação. Então, são fatos muito interessantes que mostram muito a nossa vivência fluídica. Como o dinamismo dos fluidos, a movimentação fluídica, interfere tanto na nossa vida e como nós interferimos. Como eu disse, nós não paramos de pensar. Então, nós estamos em pensamento sucessivo. Agora, se você fixa num pensamento, você vai criando imagens mentais. Daí a importância de se fixar em bons pensamentos.
No caso, no caso estudado por André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele estuda ali o problema, conversa com ela. Eu sugiro o estudo, nós estamos focando aqui na análise dos fluidos, né? Mas o capítulo tem outros desdobramentos, análises muito interessantes, porque ali tem um aspecto de família, ele trata do problema da obsessão, mas a certa altura, depois de todo um trabalho que André Luiz faz, que o tempo não nos permite entrar nesses detalhes, que desviaria o nosso foco de assunto, o nosso foco aqui é exatamente a compreensão da dinâmica dos fluidos, dessas criações mentais. Então, por isso que eu estou focando apenas na análise desse fenômeno. Mas o André Luiz vai estudar ali a situação, porque ele pergunta como é que ela vai desfazer aquela imagem mental, né? E aí, depois de todo um estudo que é feito, conclui-se que ela deveria perdoar. O perdão promoveria a mudança no pensamento daquela mulher em sofrimento e a imagem mental se desfaria, porque ela modificou o padrão emocional da importância do perdão, em muitos casos. Porque enquanto o indivíduo não perdoa, ele está alimentando imagens mentais. Isso para o médium ostensivo é muito grave. E para nós outros, tem uma consequência muito grave. Por isso, o perdão é uma necessidade no nosso processo evolutivo, para a gente se libertar e ter maior controle das imagens mentais negativas, projetadas pelo nosso sofrimento interior, a mágoa, a angústia, a perseguição, o sofrimento. Pensar demais na pessoa que te ofendeu, você pode estar muito bem criando uma duplicata dessa pessoa. Pelo menos é o que se infere do estudo desse tema por André Luiz. Porque era o pensamento insistente. André Luiz, quando dá esses exemplos assim, isso é de regra geral. Não é um fato único. É porque isso acomete muitas pessoas, decorrente da mágoa, do ódio. Então, ficar pensando muito em alguém, você pode estabelecer esse vínculo, né? Além do processo telepático. Daí a importância de perdoar. O exercício do perdão, na verdade, expressa uma contribuição grande na nossa evolução e até mesmo um recurso de socorro para anular processos obsessivos. No caso, evitando as criações mentais. Então, é uma necessidade evolutiva. Por isso é tão importante o exercício do perdão, a caridade, a benevolência, a indulgência. Esses exercícios de virtude desconstroem imagens mentais negativas e as substitui por imagens mentais positivas. Porque a gente não deixa de criar pelo pensamento. É impossível. Porque a ação do pensamento sobre o fluido é um fator material, mecânico, decorre do nosso próprio pensamento, a capacidade psíquica que todos nós temos. Então, a temática, ela realmente é instigante. Ela tem outros desdobramentos, que eu vou trazer no próximo programa. Nós vamos falar ainda, com base no livro A Gênese, nós vamos falar sobre a qualidade dos fluidos. Isso é muito importante, porque nós vamos ver essa influência geral dos fluidos sobre o ambiente de um lar, de uma assembleia, de uma casa, e realmente pode acontecer essa dificuldade, decorrente do pensamento contínuo ali estabelecido.
Então, o estudo do pensamento é estudar a própria mediunidade. Quando nós estudamos a mediunidade, precisamos entender que a palavra ela tem significativos ou significações, melhor dizendo, bastante amplas. Essa ação do pensamento sobre o fluido, apesar da gente estar dizendo mediunidade, mas tecnicamente, como é uma ação do espírito sobre a matéria, esse é um fenômeno anímico. É um fenômeno anímico. Mais adiante nós vamos ter alguns programas também sobre psicometria. E aí a gente vai voltar a esse assunto, mas aí na nossa capacidade de fazer uma leitura dos fluidos, né? Então, nós precisamos compreender bastante essa temática, que é uma ação anímica, ou seja, da minha mente sobre o fluido. Mediúnica no sentido mais amplo, porque decorre da faculdade mediúnica, mas, tecnicamente, seria um fenômeno anímico. Bom, eu vou ficando por aqui e te aguardo na próxima semana. Na próxima semana, nós vamos continuar no tema que estamos estudando, a dinâmica dos fluidos e o pensamento. Nós, mais uma vez, pedimos aí que envie as suas perguntas pelo QR Code, porque logo depois que a gente terminar o tema sobre a dinâmica dos fluidos, estrutura do perispírito, nós vamos ter um programa com perguntas e respostas. E é por isso que nós precisamos aí da sua participação. Eu vou ficando por aqui e te aguardo na próxima semana. Você encerrou sem mim, mas tudo bem. Mas é porque, como, não é? Nós tínhamos perdido aí brevemente essa comunicação. Então, eu já dei os finalmente aqui, mas devolvo a palavra para você fazer o fecho para nós aí tão bem, como você faz, e convidar nossos amigos para a próxima semana. Isso, não, muito obrigada, é realmente um estudo sobre os fluidos, é um estudo sobre a mediunidade, um estudo sobre o pensamento, então muito interessante, e logicamente hoje especificamente sobre a ideoplastia, muito maravilhoso. Então, muito obrigada a todos, lembrando, novamente, mande suas perguntas usando o QR Code que está na tela, ou na janela do chat, né? E a próxima semana, como o Jacobson já mencionou, estaremos continuando o tema, né, o estudo do tema dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. E sempre às terças-feiras, e pedimos carinhosamente, por favor, compartilhe com seus amigos, com suas casas espíritas, com todos aqueles grupos de estudos que possam se beneficiar desse estudo que está sendo conduzido pelo Jacobson. Muito obrigada a todos, e que Jesus esteja conosco e sempre nos inspirando. Até logo.